Continuando aqui, então, o processo de verificação, vamos comparar os resultados dessa análise com os cálculos analíticos. Se eu voltar aqui para esse slide, deixa eu apagar isso aqui. Nesse slide aqui, nós temos os cálculos que a gente fez, o cálculo analítico. Deixa eu só mover a câmera, só para vocês verem que, então a gente calculou uma tensão de 144 megapascal, máxima de tração aqui na superfície superior, nessa seção distanciada de 40 milímetros do furo de aplicação de força, e é uma tensão compressiva máxima na superfície inferior de 144 megapascal também. Então o valor em módulo é igual, só que embaixo é menos 144, em cima é mais 144. E a variação é linear. Então a gente tem a superfície neutra e etc. Então, agora vamos no nosso modelo e vamos calcular a tensão no nosso modelo, naquela seção. Gente, se a gente voltar aqui para o desenho onde tem as dimensões, reparem que o comprimento total do connecting lug é 125 milímetros e o diâmetro, o raio externo desse furo é 25 milímetros. Então quer dizer que a distância do furo, do centro do furo até essa superfície de engaste é 100 milímetros. Se a gente está pegando uma seção distanciada de 40 milímetros do furo, então dessa seção até a extremidade mais esquerda tem 60 milímetros. Estou falando dessa distância aqui, ó. Essa distância aqui é 60 milímetros. No nosso modelo, vamos ver qual seção está a 60 milímetros dessa superfície da esquerda, tá? Para isso, a gente pode usar essa ferramenta aqui, ó, Query Information. Selecionem. Essa ferramenta ela pode ser utilizada para medir várias coisas, inclusive até para dar probe em nós e elementos para calcular tensão e deformação e etc. Então, ó, aqui eu quero calcular uma distância, então selecione em Distance. E aí ele dá uma orientação aqui, ó, Select the first node for the distance calculation. Selecione o primeiro nó. E aí, vamos selecionar esse nó aqui, por exemplo, que faz parte da seção da extremidade mais esquerda. E vamos selecionar um nó qualquer aqui, por exemplo, esse, que faz parte dessa seção transversal. E aí, quando a gente faz isso, aparece a informação de cálculo aqui. Então, a gente tem essa primeira coluna 1, segunda coluna 2, terceira coluna 3. 1 é x, 2 é y, 3 é z. O que a gente está interessado aqui é na direção, na distância x entre esses dois nós que foram selecionados. Que o eixo x está nessa direção aqui longitudinal. E ele está falando aqui que essa distância x é de 3,27 vezes 10 a menos 2 metros, o que significa 32,7 milímetros. Então, esse nó não faz ainda parte da seção de interesse. Então, de novo, eu vou selecionar esse nó e agora eu vou pegar um nó aqui, por exemplo. E aí, reparem que agora a distância foi para 43,6 milímetros, ainda não é a seção. Então, eu vou pegar daqui e eu sei que é essa seção aqui, ó. E agora sim, olha, 60 milímetros. Então, nós sabemos que a seção de interesse que eu quero fazer o cálculo aqui é essa aqui, tá? Deixa eu fechar. Então é essa aqui aonde... Então olha só, esses nós aqui, ó, que eu estou selecionando, eu estou segurando o Shift para selecionar esses nós ao mesmo tempo. Esses nós, eles fazem parte da superfície superior, aonde a gente fez o cálculo de uma tensão normal na direção X de 144 megapascal, positiva de tração. Então vamos ver se isso realmente está acontecendo nesse modelo. Então olha só, para eu calcular, eu estou interessado em calcular a tensão normal na direção X nessa seção. Para fazer isso, aqui nesses campos, a gente consegue selecionar qual é a variável que a gente vai fazer o cálculo. Então,
Aqui a gente tem variável primária, deformed e symbol. Depois a gente vai entrando em detalhe do qual é a diferença entre cada uma dessas. Mas sabem que a gente agora vai usar a primary, a primária. E aqui a gente tem algumas opções. Isso aqui tem a ver com as... isso aqui tem a ver com os Field Output Requests que a gente selecionou lá atrás, os resultados que a gente selecionou, que a gente pediu para o software calcular. No caso, eu quero calcular S. S significa stress, quero calcular uma tensão. E aqui, ó, não quero calcular a tensão de von Mises ainda, eu quero calcular a tensão S11. S11 é a tensão normal na direção X. S22 é na direção Y, 33 na direção Z. S12 é a tensão desses elementos X e Y e assim por diante. Então, vamos selecionar S11. E aí ele criou um plot de tensão em todo o domínio. Tensão normal na direção X. Só que aqui... e ele criou aqui, ó, ele acionou esse plot contours on deformed shape. Tá? Eu posso desacionar isso se eu quiser. Inclusive eu tenho esse botão aqui só para plotar o deformed shape. Ele está amplificado aqui, depois a gente fala sobre isso. Mas agora vamos direto ao ponto. Olha, eu vou até desativar isso. E agora, para calcular essa tensão nesses nós em específico de interesse, eu vou usar o Query Information de novo. Esse Query Information ele vai poder ser usado para dar um Probe Values. Então selecione Probe Values. E nessa janela que abre, eu vou colocar aqui a opção de Nodes, porque eu quero dar um probe em nós. Então reparem a importância de eu ter criado uma partição para que quando a gente fizesse a malha, sejam criados nós nessa seção para que a gente possa utilizar esses nós para então fazer esse probe. Então, agora basta a gente dar um zoom aqui nesses nós, onde a gente já sabe que faz parte da seção de interesse, e selecionar esse nó aqui, por exemplo. Reparem que foi criada uma nova linha, e aí tem essa coluna que tem o ID do nó, que é o nó 18. Aqui está falando, por exemplo, attached elements, quais elementos estão conectados a esse nó. Então ele está falando o ID de 2 elementos, faz sentido, né? Porque eu estou com um nó aqui, então eu tenho esse elemento e esse outro elemento conectado. E aqui o mais interessante é que nessa última coluna ele calcula o S11. Aqui a unidade é Pascal, por causa do sistema que a gente escolheu de unidades. Então aqui ele está falando que a tensão na direção X, nesse nó, é de 1,27 vezes 10 a oitava Pascal. Isso, para transformar em megapascal, basta a gente dividir por 10 a menos 6. Desculpa, dividir por 10 elevado a 6. E isso então vai dar 127 megapascal, mais ou menos. Agora eu vou pegar o próximo nó aqui, o nó 163, ele vai criar outra linha com um cálculo. Reparem que o nó 166 conecta 4 elementos. Tá? Faz sentido, porque olha, no nó 163 eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos conectados. Agora, indo para o próximo nó, é o nó 164, e aqui o nó 165, e por último 15. Então ele cria aqui algumas linhas, e aqui o cálculo da tensão S11. Tudo aproximadamente igual a 127 megapascal. Se a gente der a volta, rotacionar esse elemento, a nossa geometria, e pegar esses nós aqui de baixo, vamos dar um probe também, ó. E aí reparem, ó, que foi criada uma nova linha e a tensão é negativa. Negativa significa compressão e positiva significa tração. Faz sentido, porque aqui a gente chegou no mesmo resultado. Uma tensão negativa aqui embaixo e uma tensão positiva aqui em cima de tração. Deixa eu ver aqui se eu estou na seção certa. Aí eu posso fazer um probe aqui de todos esses outros nós. E aqui a gente sempre vai ter tensões negativas. Agora olha só, eu estou encontrando um valor de tensão trativa de 127 mais ou menos megapascal e compressiva de mais ou menos uns 132 megapascal. Se eu comparar com o que eu calculei analiticamente, que é 144, a gente percebe que há uma grande diferença nesse valor.
E isso é um indicativo de que esse modelo matemático não foi resolvido de forma correta, tá? Essa diferença é muito grande. Você pode até impor uma diferença aceitável entre o resultado analítico e o numérico. Por exemplo, 3%. Então, enquanto essa diferença for maior do que 3%, eu não considero essa solução aceitável. Tá? Você pode impor isso. Bom, como que a gente faria para resolver isso? A gente poderia refinar essa malha. E existem dois tipos de refinamento e a gente vai conversar mais sobre isso com detalhes no futuro, mas já dando um resumo, existe o Age Refinement, que é o refino da malha em si, no sentido de aumentar a quantidade de elementos ou reduzir o tamanho do elemento. E existe o P-Refinement, que é quando a gente não necessariamente aumenta a quantidade de elementos, mas a gente aumenta a ordem do elemento. Aqui no caso a gente está usando elementos de primeira ordem, aí eu poderia usar elementos de segunda ordem. Assim eu estaria aumentando a quantidade de nós, porque eu estaria incluindo os mid-side nodes, né? Então, um elemento hexaedro aqui, ao invés de ter 8 nós, ele passaria a ter 20 nós. Tá? Isso é um tipo de refinamento. Só que agora a gente tem um problema que, já que a gente tem a limitação de 1000 nós, a gente não vai conseguir refinar essa malha de forma significativa até que se haja convergência nesse modelo. Convergência que eu digo é quando a gente tem um modelo, que é um modelo de solução numérica, que o resultado se aproxime de um resultado analítico. E também a gente pode dizer que é quando o resultado estabiliza. Tá? Porque imaginem o seguinte, se agora a gente está com uma tensão de 127, quando a gente fosse refinando a malha, essa tensão ia aumentando gradativamente até que chegasse perto do 144, e depois disso, se a gente continuasse refinando a malha, o valor ia estabilizar, ia se manter constante. Então a gente disse que o modelo convergiu. Tá? Bom, agora como tarefa, já que eu não vou conseguir fazer aqui nessa versão de estudante, caso você por algum motivo tenha uma versão que tenha menos limitações ou que não tenha limitações, como tarefa, façam o seguinte. Algumas pessoas aí estão fazendo curso porque trabalham já em uma empresa e a empresa pode ter a licença de Abacus. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte: venham no módulo de Part, venham aqui na árvore, no Lug, cliquem duas vezes em Mesh, e aqui ó, no Seed Part, reduzam o tamanho do elemento, por exemplo, para 0,05, Apply. Aí ele pede para deletar a malha, deletei. Venham aqui em Mesh Part, Yes, ele vai criar uma outra malha. Reparem que a malha está mais refinada. Agora venham em Query Information, Mesh, Query Entire Part, Done. E ele mostra que, olha, tem 1230 nós. Eu não vou conseguir rodar esse modelo aqui porque está com mais do que 1000 nós. Tá? Isso aqui é o que a gente acabou de fazer, é o Age Refinement. Vocês poderiam ir refinando gradativamente até que aquele resultado chegasse próximo do 144. Outra coisa que você pode fazer também aqui no Assign Element Type, selecionem todas as partes do domínio, Done, e aí vocês poderiam colocar aqui, ó, Geometric Order, vocês poderiam colocar um Quadratic, dar um OK, e aí ele já mudou aqui para quadrático. Então aqui já vai aparecer, ó, vou dar um ESC para sair da ferramenta, vou colocar o filtro de seleção de nós, e olha, já existe um mid-side node aqui. Tá? Então as faces são curvadas, os elementos são de segunda ordem. Então aqui tem um elemento de 20 nós. Se eu for dar um Curry Mesh Done, reparem que a gente tem 4.474 nós. Tá? Então isso aqui foi o que a gente chama de P-Refinement. Então façam esse estudo caso vocês não tenham essa limitação. E aí, até que o resultado esteja próximo do 144, ou com uma diferença num nível aceitável entre 2% e 3%. Tá? Cada empresa define um valor aí que seja adequado. Beleza, gente? Então,
nesse vídeo a gente fica por aqui e no próximo a gente finaliza essa nossa primeira análise.